Ok, continuando aqui com as nossas propriedades do somatório, nós podemos aplicar em um somatório a propriedade da distributividade. Essa propriedade diz que, se nós temos no nosso somatório uma constante que multiplica cada parcela a ser somada, essa constante pode ser colocada para fora do somatório. Então, se nós temos no somatório um CF de K, esse C pode ser passado para fora do somatório. Por exemplo, vamos considerar que f de k, a nossa função a ser somada, é o próprio k. Ficou feio esse k aqui. É o próprio k. Então, nós temos que o somatório de k de 1 até n é igual, vamos considerar C uma constante, igual a 3k. Ok? Então, se nós fôssemos realizar essa soma, considerando n igual a 2, só para simplificar aqui, n igual a 2, nós teríamos que esta soma é representada por essa sequência: 3 vezes 1 mais 3 vezes 2, ok? Que nesse caso é igual a 9. Bom, esta mesma soma poderia ser representada pela distributividade da seguinte forma: somatório de k de 1 até 2 de 3k, que seria igual a 3 vezes a soma dos k's, 1 mais 2, que nesse caso é igual a 3 vezes 3, que também é igual a 9. Então, essa propriedade da distributividade ela é válida, né, quando nós temos uma constante multiplicando cada parcela a ser somada. Nós também podemos aplicar a propriedade da associatividade. Bom, no somatório, se nós temos duas funções que dependem do índice do somatório, duas funções f de k e g de k, que estão sendo somadas, então, pela associatividade, a gente pode isolar essas parcelas em dois somatórios. Ok? Então, o somatório de f de k mais g de k é igual ao somatório de f de k mais o somatório de g de k. Nós vamos usar essa propriedade da associatividade e também da distributividade em exemplos posteriores. E aí eu lembrarei vocês que estarei aplicando essa propriedade. Nós podemos realizar, quando necessário, a propriedade da decomposição. Bom, a decomposição nada mais é do que subdividir o nosso limite superior. Então, se eu tenho um somatório que vai de A até N e estou somando essas parcelas, eu posso subdividir para somar de A até um W menos 1 mais de W até N. Então, eu posso subdividir o meu N em duas parcelas. Ok? Quando isto for conveniente, nós podemos aplicar essa propriedade da decomposição. Nós também podemos trabalhar com a manipulação de índices do somatório. Então, se eu tenho um somatório que vai de 0 até n, eu posso manipular aumentando o limite inferior e também aumentando o limite superior. Então, se iria de 0 até n, agora eu posso manipular para ir de 1 até n menos 1. Só que nesse caso, como o índice ele é importante na parcela do somatório, se você acrescenta em uma unidade o limite inferior ou superior, você precisa subtrair a sua função f de k, neste caso aqui, para manter a propriedade do somatório. Por exemplo, olha, se eu estou somando aqui de k indo de 0 até 3, de 2k, esta soma é representada por essa sequência: 2 na 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 na 2, mais 2 na 3. Bom, realizando a manipulação dos índices, eu teria aqui um somatório de 1 até n mais 1, de 1 até 4, que multiplica 2i menos 1. Então, nesse caso, eu teria esse somatório: 2 elevado
a 1 menos 1, mais 2 elevado a 2 menos 1, mais 2 elevado a 3 menos 1, mais 2 elevado a 4 menos 1. Substituindo, nós teríamos que 2 elevado a 0, 1 menos 1 é 0, 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, e percebam que a sequência a ser somada é igual. Se por algum motivo eu aumentasse meu limite superior e meu limite inferior e meu limite superior, e esquecesse de realizar a manipulação aqui dentro da parcela a ser somada, ou seja, da minha função f de k, a gente não teria uma sequência equivalente. Então, toda vez que nós manipularmos os índices do somatório, inferior e superior, há a necessidade de manipular a nossa função f de k para que os somatórios sejam equivalentes. Não esqueçam deste detalhe. Vamos verificar uns exemplos da aplicação dessas propriedades. Então, olha, seja x uma sequência qualquer de números reais, mostre que o somatório de 1 até n de xk mais 1 menos xk é igual a xn mais 1 menos x1. Então, aqui nós vamos realizar essa demonstração desta igualdade realizando a manipulação deste somatório a partir das propriedades que nós vimos. Bom, então a primeira propriedade que nós vamos aplicar aqui é a propriedade da associatividade. Então, se eu tenho duas funções, olha, eu posso considerar esse xk mais 1 a minha função f de k, menos, e esse xk a minha função g de k. Então, perceba, eu tenho f de k menos g de k, então eu posso aplicar a associatividade da seguinte forma: somatório de k de 1 até n de xk mais 1 menos o somatório de k de 1 até n de xk. Ok? Apliquei a associatividade para este somatório. Agora, eu vou realizar a manipulação dos índices. O que eu vou fazer? Neste somatório aqui, eu vou aumentar uma unidade aqui no limite inferior, logo aumentarei uma unidade no limite superior. Se eu aumento uma unidade no limite superior e no limite inferior, o que eu tenho que fazer? Diminuir uma unidade na minha função f de k. Então farei isso. Somatório de k de 2 até n mais 1. Então aumentei uma parcela aqui, uma parcela aqui. Logo, eu tenho que diminuir uma parcela aqui. Então, vai ficar, em vez de ser xk mais 1, vai ser só xk. Ok? Percebam. Quando k valia 1, quem era o x que eu ia somar? O x2. Então, aqui eu somo direto. Quando k vale 2, eu somo x2. Aqui, quando k valia 2, quem eu iria somar aqui? O x3. Então, aqui, quando k valer 3, eu vou somar o x3. E a gente tem a equivalência desses somatórios. Menos, e aqui eu vou repetir, k de 1 até n de xk. Ok? Bom, agora eu vou realizar uma manipulação nesses dois somatórios para deixar de somar o último termo deste somatório e colocar ele para fora, e deixar de somar o primeiro termo deste somatório, ou seja, colocar ele para fora. Então, vou criar um novo slide aqui. Deixa eu duplicar este. Ok. E deixa eu reorganizar aqui. Então, nós temos isso aqui. Eu vou só copiar para cá. Então, vamos lá. Atualmente estamos assim, né? A gente tem um somatório de k de 2 até n mais 1 de xk menos o somatório de k de 1 até n de xk. Agora,
ao invés de somar do 2 até do n mais 1, eu vou deixar de somar a última parcela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever aqui em cima assim: somatório de xn mais 1 mais de k de 2 até n de xk. Ou seja, antigamente eu estava somando de 2 até n mais 1, todos os meus xk's. Agora o n mais 1 eu não vou somar, eu já vou deixar ele somado aqui fora, logo eu só vou até n. Menos, a mesma coisa eu vou fazer para o primeiro termo, eu não vou somar o x1. O x1 eu vou deixar aqui fora. x1 menos o meu somatório. Se eu já somei o x1 aqui fora, então o k vai começar de 2. K de 2 até n de xk. Então observe que a gente tem uma parcela mais o somatório de k2 até n de xk e uma parcela menos o somatório de k2 até n de xk. Essas parcelas, elas se cancelam. Ok? Logo, nós vamos ter que xn mais 1 menos x1. Como queríamos demonstrar. O somatório de 1 até n de xk mais 1 menos xk é igual a xn mais 1 menos x1. Então, observe que com a manipulação, utilizando as propriedades do somatório, nós conseguimos demonstrar o que se pede. Vamos verificar um outro exemplo. Mostre que o somatório de k de 1 até 100, de 4 mais 3k, é igual a 15.550. Bom, então nós vamos aplicar as propriedades aqui também para chegar no valor esperado. Então vamos lá. Mais uma vez, como a gente tem a soma, a gente pode considerar que esse aqui é o nosso f de k e esta parcela é o nosso g de k. Então podemos aplicar aqui a associatividade. Então vamos reescrever esse somatório da seguinte forma: de k de 1 até 100 de 4, mais o somatório de k de 1 até 100 de 3k. Bom, o somatório de k de 1 até 100 de 4, como está uma constante, nós sabemos que isso é igual a 4n. Como n é 100, este somatório é igual a 400. Mas, bom, aqui a gente pode aplicar a distributividade, né? A gente pode tirar essa constante para o lado de fora do somatório. Então, 3 vezes o somatório de k de 1 até 100 de k. Bom, o somatório de k, a gente conhece a fórmula fechada, que é a seguinte: 400 mais 3, que multiplica n mais 1 sobre 2. Só que o n a gente conhece, é 100. Então vamos substituir o 100 por n. Então vai ficar 400 mais 3, que multiplica 100 vezes 101 sobre 2. Ok? Bom, então nós vamos ter 100 vezes 101 sobre 2, 5.050. Então vamos ter 400 mais 3 vezes 5.050. Bom, 3 vezes 5.050 mais 400 é o valor que queríamos, 15.550. Ok? Então percebo que aplicando as propriedades do somatório, nós podemos resolver sem a necessidade de somar todos os valores para chegar no resultado. Nós aplicamos a propriedade da associatividade, da distributividade e da fórmula fechada para somar k valores. Bom, assim como o somatório, nós temos o produtório. O produtório é uma forma abreviada para escrever o produto de um conjunto de termos que obedece a algum padrão matemático. Então, o produtório nós representamos da seguinte forma. Assim como nós temos a notação para o somatório,
nós temos a notação para o produtório. Então, também temos o limite inferior, o limite superior, o nosso índice e a nossa função que será multiplicada, e esta função depende do índice, depende do valor de K. Por exemplo, o produtório de K igual a 1 até 4 de 3. O que isso quer dizer? Significa que eu vou multiplicar uma sequência do número 3 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. O produtório de K igual a 0 até N de 2K. O que isso significa? Que eu vou multiplicar uma sequência de potências de 2. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, até 2 na N, sendo N o limite superior deste meu produtório. Então, assim como nós temos as propriedades do somatório, nós podemos aplicar muitas delas na propriedade também do produtório. Vamos verificar essas propriedades escrevendo a forma explícita desse produtório. Olha, o produtório de K igual a 1 até N de K ao quadrado. Bom, K ao quadrado nós sabemos que podemos representar por K vezes K. Então vou reescrever esse somatório da seguinte forma. Produtório de K igual a 1 até N de K vezes K. K ao quadrado é K vezes K. Bom, a multiplicação de dois valores, de duas funções no produtório, nós podemos também aplicar a associatividade no produtório. Então, eu posso reescrever esse produtório da seguinte maneira. Produtório de K de 1 até N de K, que multiplica o produtório de K igual a 1 até N de K. Ok? Apliquei a associatividade no produtório. O produtório de K, ou seja, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até N, é igual a N fatorial, vezes o produtório de K é igual a N fatorial. Então, eu posso reescrever este produtório K ao quadrado como a multiplicação de N fatorial vezes N fatorial. Vamos demonstrar que isto é verdade, por exemplo, para N igual a 3. Então, produtório de K de 1 até 3 de K ao quadrado. Qual seria a sequência a ser multiplicada? 1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isto seria igual a 1 vezes 4 vezes 9. Então, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 9, 36. Ok? Então, este é o resultado deste produtório. Bom, então, nós afirmamos que esse produtório é igual a n fatorial vezes n fatorial. O valor de n a gente conhece, 3. Então, isso tem que ser igual a 3 fatorial vezes 3 fatorial. O valor de 3 fatorial é 6, né? 1 vezes 2 vezes 3, 6. Então, 6 vezes 6 é igual a 36, como queríamos demonstrar. Então, o produtório desta forma explícita é n fatorial vezes n fatorial. Vamos fazer mais um exemplo. Escreva a forma explícita do produtório de uma constante que vai de m até n. Bom, neste caso, se m valesse 1, né, eu iria fazer o produto de 3n vezes. Se n valesse 1, isto seria igual a 3n. Ok? 3 na n. Por exemplo, produtório de K de 1, né, se n valesse 1, até 4 de 3. O que é isso? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3.
Ou seja, a multiplicação de 3 4 vezes é igual a 3 à quarta. Porque são bases iguais, somos os expoentes. Os expoentes nesses valores é igual a 1. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 3 na quarta. Então seria igual a 3n. Mas nesse caso aqui, que nós estamos querendo, o valor de k nem sempre é igual a 1. Pode ser igual a m. Quando o valor de k nem sempre é igual a 1, nós calculamos o nosso expoente da seguinte forma. 3 elevado a n menos m mais 1. Ok? 3 elevado a n menos m mais 1. Desta forma que se calcula quando o limite inferior não é igual a 1. Nós vimos essa propriedade inclusive no somatório, né? Mas ele não era o expoente, mas nós vimos e utilizamos essa propriedade. Então, mais uma vez, muitas das propriedades que nós utilizamos no somatório, nós também podemos aplicar aqui no produtório. Então, por exemplo, se nós fôssemos aplicar, olha, o produtório de 2 de k de 3 até 7. O produtório de 2 de k de 3 até 7, né, seria igual a 2 vezes 3, 4, 5, 6, 7. Seria isso. K3, K4, K5, K6, K7. Ou seja, esse produtório seria igual 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. Seria igual a 32. Então, aplicando a nossa fórmula, nós teríamos que esse produtório poderia ser calculado da seguinte forma. 2 vezes n7 menos m3 mais 1. Ou seja, 2 elevado à quinta potência, que é igual a 32. Ok? Então, quando o valor do limite inferior não é 1, nós temos que aplicar esta fórmula para encontrar o valor do produtório de uma constante. Isso só é válido quando o produtório for de uma constante. Escreva a fórmula explícita do produtório de k igual a 0 até n de 2 na k. Bom, o produtório de k de 0 até n de 2 na k é igual a... Vamos fazer o produtório para n valendo 0. Então, para n valendo 0, nós temos que o produtório de 2 na k é igual a 2 elevado a 0. Para n valendo 1, o produtório de 2 na k é igual a 2 elevado a 0, que multiplica 2 elevado a 1. Esse caso é igual a 1, nesse caso é igual a 2. O produtório para n valendo 2, 0 até 2, de 2 na k, seria igual a 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, que seria igual a 8. Reparem que nesse produtório a base da nossa potência é igual, então, e está sendo multiplicada. Toda vez que nós temos potências de mesma base sendo multiplicadas, o que nós fazemos? Mantemos a base e somamos os expoentes. Então percebam que este aqui está dando 8, porque esse 8 na verdade é igual a base 2 mais a soma dos expoentes. 0 mais 1 mais 2, que é igual a 3. Então 2 na terceira, 8. A mesma coisa acontece aqui. Mantém a base e soma os expoentes. 0 mais 1, 1. Por isso foi igual a 2. E a mesma coisa aconteceu aqui. 2 na 0 é igual a 1. Logo, quando n vale 3, eu vou fazer aqui em cima, k de 0 até 3, de 2 na k, o que nós teríamos? 2 elevado a 0, mais 2, vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 2,
vezes 2 elevado a 3. Mantenha a base e soma os expoentes. 0 mais 1 mais 2 mais 3, 2 elevado a sexta, que é igual a 64. Então, na verdade, para calcular este produtório, o que é que nós temos que fazer? Somar todos os expoentes, somar os valores de K. Bom, para somar os valores de K, nós vimos na fórmula fechada que a soma de K, então isso seria igual ao somatório de K de 0 até N de K. Então, 2 elevado a este somatório. Bom, esse somatório de K nós já sabemos. Quando nós estamos somando K valores, a fórmula fechada é igual a 2 elevado a N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Então, para resolver este somatório de K de 0 até N de 2K, nós temos esta fórmula fechada aqui. 2 elevado a N mais 1 sobre 2. Ok? Então, aplicamos aí para resolver a fórmula fechada de um produtório a propriedade de um somatório. Bom, uma última propriedade importante do produtório é: um produtório pode ser transformado em um somatório da seguinte forma. O produtório de uma função f de k, que vai de a até n, é igual a exponencial de um somatório que vai de a até n, só que essa função f de k sendo somada com um logaritmo neperiano. Então, essa equivalência existe, e neste caso nós vamos demonstrar esta equivalência de produtórios sendo transformada em um somatório, programando essas duas funções. Nós vamos criar uma função produtória e vamos criar uma função desta forma para mostrar esta equivalência. Okay? Vamos abrir aqui a nossa IDE, vou fazer isso em Python e demonstrar que este produtório equivale a este somatório.